Arquivo para entrega da DMED. Essa planilha aqui vai gerar o arquivo para importar num validador com informações em lote para a DMED. Aqui na aba inicial nós colocamos o ano referente, no caso aqui 2026, o ano calendário, que eu vou estar entregando as informações do ano de 2025, se é uma retificação ou não, então aqui eu tenho uma lista, sim ou não. Se for retificador, eu preciso colocar o número do recibo aqui, senão deve ficar em branco. Os dados do responsável, CPF com ponto e traço, o nome, preferência caixa alta e não deve ter acentos, o DDD e o telefone e o e-mail. E aqui os dados da empresa declarante, CNPJ com ponto, traço e a barra, razão social, o tipo eu vou informar aqui se é um prestador de serviço de saúde ou operadora de plano de assistência à saúde. Vou deixar aqui, vou fazer um teste com os dois. Vou deixar aqui primeiro com um plano prestadora de serviço de saúde. Se tiver o registro ANS, CNES, eu preciso informá-lo aqui. Do contrário, fica em branco. O CPF com o ponto e o traço. Situação, se não é declarante, ou se é declarante, na situação especial. No meu caso, eu vou deixar como não. Data do evento, se for sim para a situação. E se possui ANS novamente, sim ou não. Então, eu vou deixar como não declarante. Coloquei essas informações, eu preciso clicar aqui no botão Informações para atualizar a planilha aqui e fazer uma limpeza. Então, entrei aqui em Informações, eu já tenho os lançamentos aqui só para agilizar o processo, para demonstrar como seriam os lançamentos. Então, aqui eu coloco o CPF do responsável, com um ponto e o traço, o nome dele, o valor. Aqui, essa coluna e todas as colunas numéricas devem estar como formato de número ou geral. O restante sempre como texto. Então aqui eu vou informar se esse declarante ele possui dependente ou não. No caso aqui é o primeiro dependente. Então aqui como exemplo, a pessoa 1 ela tem um dependente, então eu marco aqui como sim. O CPF do dependente, data de nascimento, o nome e o valor. Digamos que essa mesma pessoa aqui, a pessoa 1, tivesse mais um dependente, então eu iria entrar aqui nessa mesma linha, lá no finalzinho, dependente 2, iria marcar como sim, iria preencher. E assim funciona também se eu tivesse 3 dependentes ou 4. Então deixa eu apagar esse sim aqui. E funciona da mesma forma para os demais. Se tiver dependente, eu informo aqui, senão fica em branco. E coloco só o nome da pessoa. Aí eu preciso clicar nesse botão organizar, por quê? Ele vai ordenar, porque para entrega os CPFs tem que estar em ordem crescente. Vai somarizar aqui, porque também é apenas uma única vez para informar a pessoa. Então ele tem que somar tudo que ela gastou no ano. E aqui o nome, eu esqueci de informar, mas o nome sempre sem acento. Aqui a DMED ela não aceita nenhum acento. Então eu vou clicar aqui em organizar. Ela vai preparar para mim. Ordenou aqui os CPFs, já fez a soma dos valores, inclusive dependentes também. Se o dependente foi lançado mais de uma vez no ano, ele somou também. E aqui está pronto para gerar o arquivo. Então, eu clico aqui em arquivo, vou chamar esse aqui de arquivo 1. Dou um OK, arquivo salvo em downloads. Vou abrir aqui a pasta de download. Aqui está meu arquivo 1, ele é um .txt. Vou abri-lo. Esse arquivo aqui ele já pode ser importado lá na DMED. Claro que ele não vai funcionar, porque são dados fictícios, mas ele fica dessa forma. Voltar aqui na minha planilha, e agora eu vou fazer um teste do nosso segundo tipo.
operadora de plano de assistência de saúde. Então, mudei aqui, vou deixar os mesmos dados e vou clicar em informações. E aí os dados são bem semelhantes. O CPF com um ponto e o traço, o nome sem acento, o valor. Aí aqui eu tenho a opção de reembolso, se teve reembolso ou não. Se sim, eu marco como sim, coloco aqui o CPF CNPJ do prestador de serviço, o nome e o valor. E aí, se teve dependentes, aqui para frente eu coloco também os dependentes. Dependentes, sim ou não. Aí o CPF com ponto traço, data de nascimento, o nome, o tipo da relação, que nesse caso aqui ele pergunta. Eu tenho uma lista aqui. Se é filho, pai, mãe, agregado. Todos os testes aqui eu coloquei como filho. E aqui o valor. E novamente, se tivesse mais de um dependente, aí eu iria colocando aqui dependente 2, 3 e assim por diante. Então vou voltar aqui. Novamente eu preciso clicar em organizar, para ele ajustar aqui o arquivo. Então ele já ordenou os CPFs, fez a soma aqui. Somarizou também os valores de reembolso e os dependentes. Então, só clicar aqui em arquivo. E aí ele vai gerar um novo arquivo. Então, vou chamar ele de arquivo 2. Dou um OK. Arquivo salvo em downloads. Se eu olhar aqui a minha pasta de downloads, vou dar uma atualizada aqui. Então aqui está meu arquivo 2. Pronto para ser importado também lá no validador. Tirar aqui, voltar. Então se eu entrar aqui em informações, o botão apagar ele limpa tudo e o dados volta ao original. Vou entrar aqui também no meu primeiro tipo, só para apagar todas as informações. Limpei, voltei. E essa planilha funciona dessa forma.